se coloque de pés em nome do Senhor Jesus. Vamos receber nosso querido sargento PM P.I. Jefferson, que é convencional, e ele vai estar, aleluia, nos trazendo a palavra nesta noite. Quem veio receber esta noite? Da forma que Deus quiser falar, os irmãos estão preparados? Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, fique de pé, ainda como está, e ore comigo. Espírito Santo, nesse momento eu venho te pedir que tu faça morada em nosso meio, que a tua presença, que já é real, Senhor, seja intensificada em cada coração, em cada mente, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, e não eu, faça aquilo que o Senhor já tem projetado antes mesmo de aqui chegarmos, Senhor. Porque eu creio que tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. Assim eu te agradeço, Senhor, de já, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Bem, amados, é uma satisfação estar aqui na cidade de paulistana pela primeira vez. Estar aqui na igreja do meu amigo, mentor, pastor Carlos Alberto, alguém que a gente admira muito, que tem feito um trabalho notório na conversão das Assembleias de Deus aqui na cidade. É um exemplo de servo de Deus. E no momento em que a igreja se reúne para cultuar ao Senhor e ao mesmo tempo festejar por este trabalho de militares, é um privilégio imensurável estar aqui. Quero cumprimentar, como já foi falado esta noite, a todos os militares, ao Coronel Wagner Torres, e em seu nome cumprimentar a todos os militares, amigos pessoais, como o Capitão Oswaldo, que já trabalhou conosco ali em Teresina, e tantos outros militares que aqui estão. Mas acima de tudo, eu quero agradecer a Deus por esta noite, agradecer à igreja em Paulistana por estar nos abraçando e nos recebendo. Também estou aqui com minha família, minha esposa. Dá um sinal assim que ela está ali com meu filho, já está quase pelado. Tirou a camisa, ficou quente ali, já está dormindo. Minha filhinha também, de 9 anos, a Thalita. E nós viemos aqui para falar do amor de Deus. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Oh, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em 2 textos. O primeiro texto eu quero estar pautado aí no que nós, o texto base, 2 Timóteo, mas eu quero ler o versículo 3 apenas. 2 Timóteo, versículo 3, e aí você deixa marcado e vai lá para o Antigo Testamento. Agora aí vai ser um teste, você vai para 1 Samuel 30. Quem não achou, né? Cola aí com o colega que está do lado, com o irmão, né? Tem gente que é ruim de Bíblia, se tem alguém sem Bíblia, ajuda. E aquela velha palavra, né? Vamos nos esmerar. 2 Timóteo 3, aliás 2, versículo 3, nos diz, aliás, que diz, igreja? O que 2 Timóteo 2, 3 fala? Vamos lá, igreja, pode ler? 1, 2, 3 e... Sofre comigo como bom soldado. Foi só um ensaio. Amém? Agora é de verdade, vamos lá, valendo? 1, 2, 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Aí você vai lá para o capítulo, e aí é mais complicado, mas eu quero que você vá e me acompanhe, que nós vamos deixar a palavra falar. Eu não poderia me deslocar de Teresina para cá para me estar inventando alguma coisa, tá bom? Mas eu quero que a palavra de Deus venha falar conosco nesta noite. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6. Pode deixar marcado aí, nós vamos andar por esse texto. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas quem? As mulheres que estavam nela,
porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava como? A fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. O versículo 6 nos diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia. O bom soldado não foge à luta. É o tema da palavra deste culto, o tema central deste trabalho. Mas eu acrescentei uma coisinha mais baseada nesse texto. O bom soldado não foge à luta, ainda que ela pareça perdida. O bom soldado não foge à luta, ainda que esta luta pareça perdida. Queridos, quando falamos de militar, nós sempre olhamos para homens armados, fardados com coletes, muitas vezes com cara de mal. E você que a grande maioria aqui, os irmãos que não vivem como militares, não sabe que por detrás de uma farda existe um pai, existe um irmão, existe um ser humano que muitas vezes é bombardeado por problemas e ele se sente perdido. Ele vai trabalhar, não sabe nem por onde é que está indo. Às vezes está pondo a sua vida em risco, porque o seu emocional, a sua cabeça não está bem. Mas ele não pode fugir à luta. Ele tem que cumprir a sua responsabilidade. Mas quando a coisa é na sua vida pessoal, aí a situação fica mais difícil. O bom soldado, quem é este bom soldado? Todo crente, quando é chamado para assumir uma posição de servo de Deus, ele é chamado de soldado de Cristo. Olha para o teu irmão e diz assim: você é um soldado de Cristo. Diga assim: eu sou um soldado de Cristo. E você vai passar por lutas. Pode dizer, diga assim: você vai passar por lutas. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Exemplo de um grande soldado, de um grande militar, Davi. Sabe, Davi é um exímio guerreiro. Nós encontramos na palavra de Deus este jovem, aproximadamente seus 20 anos de idade. Alguns autores dizem 17, entre 20, outros já colocam mais velho um pouco, mas eu gosto de trabalhar nessa idade de 20 anos. Ele enfrenta o seu primeiro embate militar. E não é um embate simples. Todos já conhecem a história de Davi e Golias. Davi, um jovem que ainda não tinha experiência de combate, enfrenta um campeão do povo filisteu. Golias tinha aproximadamente 2,75 metros. Alguns autores colocam 2,90. A armadura de Golias pesava entre 56 quilos e 60 quilos. Quem tem colete aí sabe que o negócio é difícil com colete, né? Quando mudaram os coletes agora é um peso monstro. Mas dizem que é até mais seguro, glória a Deus por isso. Mas a armadura de Golias pesava talvez 10 vezes a mais do que o colete que nós usamos no cotidiano, 56 a 60 quilos. A sua lança de combate tinha aproximadamente 8 metros e só a ponta da lança 7 quilos. E vem um menino, um jovem, de gentil aparência. Deixa eu falar um negócio para você que não é militar. Uma das coisas, eu faço parte de um batalhão de missões, vamos dizer assim, mais complicadas um pouco, faço parte da ONU. E quando o policial está em treinamento, até mesmo no batalhão base, que é o CEFAP, uma coisa que a gente costuma dizer: fecha a cara, não fica sorrindo. Por quê? É para dar um ar de seriedade. Mas a Bíblia diz que Davi era de gentil aparência.
Eu fico pensando aqui, Golias, olhando para a tampinha desse aí, vai fazer o que da vida? Às vezes a gente se sente como Davi, sabe, olhando para os Golias que está na nossa frente. Mas este militar, que ainda nem recrutado havia sido, por isso que a idade dele possivelmente era menos de 20 anos, porque lá em Israel, acima de 20 anos, ele estaria em guerra. E ele ainda não estava. Ele disse assim: eu vou para a batalha, mas eu não vou só, eu vou para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, daquele que me dá vitória. Aleluia! Ele sabia o que significava seu nome. Talvez você não saiba o que significa Davi. Davi é uma palavra que é baseada no termo Dov do hebraico. A raiz dela é composta por 3 letras: Dalet, Vav, Dalet, e significa amado. Davi sabia que ele ia para a batalha, mas que ele era amado por Deus, e portanto Deus daria a vitória para ele. Se você sabe que o Senhor te ama, tenha certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. O Senhor cuida daqueles que Ele ama. Está sozinho? O Senhor está com você, Ele não te deixa só. Todos se abandonaram e viraram as costas para você. Saiba que existe um Deus do céu que continua olhando para você e vai te dar vitória. O gigante é grande, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A batalha é difícil, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu pareço pequeno, mas o meu Deus é grande. Aleluia! Aleluia! Sabe, Davi venceu a batalha. Não quero me prender nessa batalha. Mas agora o texto que nós lemos aqui, Davi já havia ganho experiência. Davi já tinha ocupado um lugar de destaque. As mulheres cantavam lá em 1 Samuel 18:7, dizendo: olha, o rei Saul matou seus milhares, mas Davi, este é um militar valoroso, ele matou 10 milhares. Ele já era experiente. Mas agora ele está diante do seu maior desafio. Ele perdeu tudo. Tudo que ele mais amava. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os bens. Mas irmão, como é que você diz que ele perdeu tudo isso? Nós encontramos isso no texto, lá no versículo 3, quando diz que Davi chegou àquela cidade chamada Ziclag. E lá ele encontra a cidade queimada. O fogo que é posto na cidade simboliza a perda dos bens. Mas eles perderam, não somente ele, mas os 600 homens que estavam com ele, perdeu também esposas, família. Perdeu também filhos, que claro que é família, mas simboliza futuro, esperança. Aqueles homens agora perderam tudo. Cantar, glorificar enquanto está tudo bem é fácil. É o meu irmão. Né? É fácil a gente cantar, dizer: oh, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Mas quando a prova bate na tua porta, quando você passa por uma situação, como o coronel diz, quando você passa por uma situação que você não vê mais saída, a situação era tão difícil que esse guerreiro que enfrentou várias batalhas, que nunca tinha chorado até então em um combate, o texto nos diz que Davi chorou. E não somente chorou, mas o texto diz no versículo 4 que ele e seus homens choraram até que não houvesse mais forças nele. Você imaginou o que é isso? Eu perdi minha mãe, eu estava fazendo curso de cabo, tinha começado. Ela tinha sido uma das pessoas que ficou mais feliz. Foi um dos primeiros concursos internos que a polícia fez em 2009. Eu tinha 5 anos de polícia. E na véspera de Natal, eu e minha esposa fomos à casa da minha mãe, nos despedimos dela. Ela disse que no dia seguinte ela estaria saindo de Teresina a Pico de moto, mas meu pai pela manhã, meu padrasto pela manhã. Nos abraçamos e fui para casa. No outro dia, às 5 horas da manhã, eu recebo a notícia: olha, sua mãe está na UTI do HUT. Como assim?
acidente. E está em estado grave. E ali ela ficou o dia 24, o dia 25 e o dia 27. E no dia 27, novamente, agora um pouco mais cedo, por volta das 5, 4h40 da manhã, o pronto-médico me liga e diz: olha, sua mãe, a paciente Maria Selva, acaba de falecer. Eu chorei o que Davi mostrou aqui, até não ter mais forças, a ponto de pensar que ia desmaiar. De uma dor tão profunda, intensa, que só quem já passou por isso sabe. Mas não foi a única vez. Eu experimentei outras dores, não muito distantes deste dia, que me fez chorar tão profundamente quanto. Quando o homem perde o que ele mais ama, o que ele mais deseja, ele sente que tudo perdeu o sentido. E agora, bom soldado? Soldados de Cristo. E agora? O que fazer quando este momento chegar na tua vida? Ah, mas não vai chegar na minha vida. Vai! Vai chegar! Alguns dos nossos colegas de farda, infelizmente, entram pela vida nesses momentos, vão chegar. Se entregam ao trabalho exaustivo. E algumas reações são tomadas. Nós encontramos aqui no texto algumas reações tomadas para aqueles que se entregam. Bom soldado de Cristo, eu falo com todos, a luta vai chegar. Mas quando esta luta chegar, o Senhor vai te dar vitória. Fica firme nele, não desiste, clama, chora nos pés dele. A primeira atitude que nós vemos aqui destes homens, sabe? A primeira reação foi chorar. Soldado não chora. A gente ensina para o filho, né? Para o filho homem não chora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: chorar faz bem também. Você sabia que nós somos o único animal que chora? O único ser vivo que chora? Por pressão emocional? Segundo pesquisas de universidades americanas, quando você chora, você produz uma enzima chamada encefalina. E essa enzima te traz um certo nível de anestesia, para tu ter força para continuar. 88% das pessoas que foram submetidas a esta pesquisa, após elas chorarem, elas sentiram mais força para continuar. A prova está te atingindo? Pois chora. Pois chora, mas chora nos pés da pessoa certa. Chora nos pés de Jesus, porque Ele vai te ouvir. Em Mateus ele já nos diz isso: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora aos pés do Senhor. Não vai chorar para o teu amigo de universidade, não vai chorar para a tua vizinha, não vai chorar para o teu colega de trabalho. Sabe por quê? Porque são poucas as pessoas que estendem um ombro para você chorar com sinceridade. As pessoas, eu costumo dizer uma frase que parece muito agressiva, mas as pessoas não têm dó de coitadinho. Diante das pessoas você tem que estar de pé, de cabeça erguida. Está ruim. Quando chegar no teu quarto, fecha a porta do quarto e diz: Senhor, eu estou aqui nos teus pés, derrama as tuas lágrimas, lava os pés de Jesus, porque Ele te escuta e resolve o teu problema. Sabe, irmão, não é à toa que Jesus nos ensina: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Em Lucas capítulo 7 nós encontramos um texto que nos mostra uma mulher pecadora. O texto não explica que tipo de pecado é, mas era um pecado público que a cidade conhecia. E Jesus estava reunido em casa de pessoas importantes. E aquela mulher sabia que tinha um problema que ninguém mais podia resolver. Jesus estava num jantar. Sabe de uma coisa? Aquela mulher poderia ter olhado para as pessoas e dito: não, eu quero falar com Jesus, eu até preciso, mas a minha condição de pecadora não permite. Ela também poderia ter pensado
pensava, bem, Jesus está no meio das autoridades, eu não vou agora. Mas ela sabia que somente Jesus podia dar resposta para o sofrimento dela. Somente Jesus podia purificar os seus pecados. Somente Jesus podia fazer dela uma nova criatura. Somente Jesus era capaz de fazer o que mais nenhum homem poderia fazer. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando nós estamos em desespero, em angústia, não olha mais para nada do lado, não olha para a tua posição social, não olha para a faculdade que tu tem, para o teu título. Esquece. Se entrega nos pés de Jesus, que Ele te escuta. Aquela mulher, com todos os problemas que ela tinha, ela não pensou duas vezes. Ela invadiu a sala, se jogou nos pés de Jesus e começou a chorar nos pés dele, a lavar os seus pés com lágrimas. Alguém vai dizer assim: você acha que Jesus vai te ouvir? Você não merece. Você não merece ser ouvido por Jesus. Você errou tanto. Você falhou tanto. Você não merece. As pessoas vão dizer. Disseram isso dela. Ó, Jesus, essa daí, a fama dela corre longe. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: quanto tempo eu entrei aqui e você não fez nada para mostrar o teu carinho por mim? Mas esta mulher aqui, ela está aos meus pés, chorando, derramando as suas lágrimas, clamando, vendo que a minha graça é suficiente na vida dela. Jesus disse: olha, como ela muito amou, ela muito vai ser perdoada. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo? Quando você adora ao Senhor, Ele se alegra com a tua adoração. Quando você começa a glorificar Ele de coração, não é porque ninguém está mandando, começa a adorar Ele do fundo da tua alma, Ele fica feliz, olha para ti, quem sabe lá do céu, lá do alto do trono dele, diz ali: olha, meu filho está passando pela prova, mas ele continua me adorando. Minha filha está sendo oprimida, mas lá no quarto dela, as lágrimas rolam, ela se humilha, ela se coloca aos meus pés. Eu vou ouvir ela, e hoje é noite da vitória, hoje é noite da bênção, porque o Senhor continua abrindo as janelas do céu. Jesus não rejeita a tua adoração sincera. Ah, mas eu errei. Jesus não rejeita a tua adoração sincera. Ah, mas meu passado. Jesus não rejeita a tua adoração sincera. Mas o que vão dizer? Jesus não rejeita a tua adoração sincera. Aqueles homens choraram. A válvula de escape. Começaram bem, mas alguma coisa acontece naquele lugar. Os homens analisam a situação como estava, e todos estavam angustiados. Versículo 5 diz isso, que Davi muito se angustiou. Então Davi, o líder da prova de 600 homens, também estava angustiado. Seus homens estavam angustiados, mas agora surge um problema. Um problema que muitas pessoas fazem diante das adversidades. Começou a procurar culpado. Sabe, as pessoas começam a procurar ali alguém para culpar. Olha só o que o texto diz. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. As pessoas começaram a dizer: Davi, nós estamos nessa situação, a culpa é tua. Davi, nós estamos nessa situação, é porque tu nos levou para o combate. Talvez alguém aí aceitou Jesus e diz: olha, depois que eu vim para a igreja, a coisa na minha casa só piorou. Talvez alguém veio para Jesus achando que não ia ter mais dificuldade. Esqueceu de João 16, quando o texto nos diz, Jesus nos diz que no mundo você teria aflição. Mas você deveria ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você pode vencer. Mas esquece a primeira parte. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldade, nós costumamos procurar culpados. Ah, é porque meu marido, é porque minha esposa, é porque o meu comandante, vou trazer aqui para o meu militar. Meu irmão, assuma a tua culpa. Assuma os teus erros. Mas levanta a tua cabeça e faça diferente para a glória de Deus. Para de estar botando culpa no outro. Nós precisamos aprender a assumir as responsabilidades pelas escolhas
fizeram. Por quê? Porque deixaram a cidade de Ziclag desprotegida. Não deixaram lá ninguém, nenhum homem de guerra, nenhum emissário que pudesse estar ali naquela cidade. Todos eram culpados porque os amalequitas invadiram a cidade. Mas muitas pessoas, quando o problema acontece, acham logo o culpado. Quando nós reconhecemos a nossa culpa e refletimos que podemos fazer diferente, aí as coisas começam a mudar na nossa história. Faça isso. Se analise. Analise por que as coisas não estão dando certo na sua casa. Às vezes nós sempre achamos que as coisas só dão certo com o vizinho. Fulano de tal colocou um comércio, rapaz, o comércio dele está bombando. Meu comércio não vende. Mas como é que tu atende as pessoas? Rapaz, fulano de tal começou a trabalhar agora, já comprou um carrão no ano. Mas será que você está gastando com um monte de besteira o dinheiro dele? A minha esposa é uma mulher enjoada, a mulher do vizinho é uma beleza. Mas será como é que a mulher do vizinho é tratada pelo esposo? Nós recebemos aquilo que plantamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é poderoso para fazer tudo novo na tua e na minha vida. Eu creio. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Sabe? A Bíblia nos fala de um jovem chamado João Marcos. Nós vemos ele aparecendo ali em Atos capítulo 12. João Marcos, por alguma razão, ele foi excluído do rol dos missionários por Paulo. E Paulo diz: eu não quero nem andar com esse cidadão. Algumas pessoas dizem que por timidez, ou talvez por covardia, não sei. Existem muitas teorias, eu não quero entrar nesse viés. Mas João Marcos não servia mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Anos depois, Paulo, na sua velhice, preso, escrevendo a segunda carta a Timóteo, já partindo e tendo certeza de que seria executado, Paulo escreve e diz: olha, sabe de uma coisa? João Marcos está aqui comigo, aleluia. Sabe o que é que Paulo? Ele me é muito útil no ministério, aleluia. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Por mais que os homens digam que é o fim, Jesus diz que pode fazer tudo novo na tua história. Eles poderiam ter seguido nesse propósito, mas não. Eles preferiram culpar Davi. Mas o texto nos diz uma coisa: enquanto todos estavam culpando, falando, Davi fez diferente. Está entendendo? Enquanto todo mundo estava falando mal, Davi fez diferente. Enquanto todo mundo está dizendo o Brasil está em crise, você está dizendo: Deus vai me abençoar e eu vou abrir um comércio, aleluia. Enquanto todo mundo está dizendo: olha, o concurso da polícia não dá para passar porque é muito concorrido, você está dizendo: eu vou passar porque eu estou estudando e Deus vai me abençoar. Sabe fazer diferente? Eu costumo dizer uma frase e eu quero passar para vocês. Se você fizer as coisas sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Entendeu? Se você fizer do mesmo jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados. Quer ter resultado diferente? Comece a fazer diferente para a glória de Deus. Eu vou para o culto, eu não sinto nada, o culto é frio, o culto é isso. Onde é que você está? Você veio para cá para adorar ou você veio para cá para passear? Se você veio só para passear, então você vai dizer que o culto foi ruim. Sexta-feira participamos do culto da nossa congregação. O culto tinha pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, um culto vazio. Porque véspera, não é aquela greve, né? Que na verdade é um feriado, não sei, não é greve, é feriado. Coisa. É uma mistura de greve com feriado. Então os irmãos viajaram, culto, pouca gente. E o nosso pastor, um homem octogenário, ele tem 84 anos, pastor Santana.
ele começou a ler a palavra de Deus e falar sobre Mateus 7. Pedi e dá-se-vos-á. Mas uma palavra simples, sem muito rodeio teológico, sem muito reteté, sem muito... E a palavra falou profundamente. Eu fui edificado para a glória de Deus. Sabe qual é a diferença? É a tua disposição. Qual é a disposição que tu vai ao culto? Tu vai ao culto é para adorar, ou tu vai ao culto apenas para passear? Se você quer sentir a presença de Deus, então comece a vir para a igreja para adorar. Não importa quem está pregando, venha para o culto, porque aqui nós nos reunimos para glorificar o Deus eterno. Ele vai te abençoar, vai te encher com o Espírito Santo, vai te batizar, vai fazer um movimento que você nem imagina. Eu digo para você, não espere que pregador lhe batize com o Espírito Santo. Ele pode fazer movimento. Tem um movimento aí que a gente aprende. Eu sou professor de teologia e a gente conhece bem essa questão da homilética, que é a arte da oratória no meio da pregação. Mas sabe o que é que verdadeiramente te faz ser cheio do Espírito Santo? É quando você escuta a palavra de Deus e adora Ele. Adora Ele com o teu coração. Não é que ninguém manda, não. Vemos isso em Atos 10. Atos 10, 42. Nós vemos Cornélio sendo batizado enquanto Pedro ainda estava falando destas coisas, falando do Evangelho do Reino. Então aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a glorificar a Deus em línguas. Não precisou ninguém estar dizendo seja cheio, não. A palavra te enche, o Espírito Santo te enche, a presença de Deus te enche. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão aí, dá uma glória para Ele, aleluia. Quer ver resultado diferente? Comece a fazer diferente. Quer ver resultado igual? Faça como você sempre fez. Nada vai mudar na tua vida. Mas Davi fez diferente de todos. Enquanto aqueles 600 homens se lamentavam e diziam: a culpa é do Davi, o amado de Deus, o bom soldado. O texto nos diz que, todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que está no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Davi sabia disso. Davi disse: vocês estão chorando de barriga cheia. Eu confio no Deus que eu sirvo, e Ele vai me dar vitória. Levanta a cabeça, povo de Deus. A batalha está grande. Você está gemendo de dor, mas levanta a cabeça, porque você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Levanta a cabeça, porque o Espírito Santo nos foi dado e está nos consolando dia a dia e nos dando nosso ânimo. O Espírito Santo não serve apenas para falarmos em línguas, viu, irmãos? Quando Jesus disse que enviaria outro consolador, Alon Paracleto, o termo Alon em grego significa outro, mas poderia ser hétero. Mas ali Jesus escolheu propositalmente, aliás, os apóstolos que escreveram escolheram propositalmente esse termo, porque no grego isso significa outro da mesma espécie. Jesus foi ao Pai, mas ele disse: eu mandarei outro que é igual a mim, que é o Consolador, o Paracleto, o teu advogado, o teu ajudador, aquele que vai entender os teus gemidos lá no teu quarto, que você não consegue mais falar, mas o Senhor contempla as tuas lágrimas, e Ele no céu responde para a glória dEle, aleluia. Ah, queridos, Davi decidiu que iria buscar o Senhor. Davi decidiu que não ia ficar no chão chorando, que ele não ia demonstrar para a sua tropa fraqueza, apesar de toda a sua angústia. Mas ele tomou algumas decisões na hora de buscar a batalha, na hora de enfrentar o combate. Davi então decide primeiramente
consultaram ao Senhor. E ele faz duas perguntas interessantes lá no versículo 8. Ele diz: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Vamos trazer aqui para a linguagem de hoje. Senhor, será que vale a pena eu investir nesse projeto? Sabe, a gente primeiro faz, depois pergunta ao Senhor, né? Aí quando está errado, a gente: por que, Senhor? Aí o Senhor olha para você: por que você não me perguntou? Ou às vezes nós perguntamos para Deus e na verdade nós vamos perguntando e fazendo. É ou não é? Na era das mensagens digitais, ninguém quer esperar 2 segundos. Eu fico agoniadinho quando eu mando uma mensagem e não aparece o azulzinho. Tem aqueles. Somos uma geração impaciente. Né? A visualização ali do WhatsApp, quando não aparece, ele fica agoniadinho. E Davi, ele consulta o Senhor. A primeira atitude quando nós vamos para a batalha é saber do Senhor: Senhor, vale a pena continuar nessa batalha? Talvez a tua batalha não seja mais essa. O Senhor já tenha te mostrado, tenha te apresentado outro caminho. Você continua insistindo na mesma batalha, na mesma tecla, batendo e batendo a cara na parede. Davi pergunta: Senhor, vale a pena? Senhor, será que se eu continuar nela, eu vou conquistar a vitória? No caso específico do texto, a resposta do Senhor foi: vai, Davi, porque eu vou te dar vitória. Vai, Davi, porque eu vou te dar vitória. Mas algumas vezes o Senhor nos responde pelo menos de 3 formas: sim, não e ainda não. Ainda não. Mas esta noite eu quero profetizar na tua vida. Eu quero te falar, não na minha autoridade, na autoridade da palavra de Deus. Eu quero profetizar o que esta palavra diz. Versículo 8, parte B diz: e o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. O Senhor está dizendo para você: vai no teu projeto, porque você vai ter vitória, que eu estou contigo. Vai dar certo, porque eu vou contigo na batalha, Davi. Só os Davis, só os amados de Deus glorificam ao Senhor esta noite. Exalta Ele, porque Ele está aqui presente. Dê a Ele aquilo que Ele merece. O Senhor deu o caminho. O Senhor te apontou o caminho. Mas não pense que a batalha vai ser fácil. Ainda tem um caminhar. Os homens de Davi haviam caminhado, sabe quantos se deslocaram? 96 quilômetros da base onde seria a batalha militar entre os filisteus e os israelitas, da base militar de Afeca até Ziklag. Eles se deslocaram 96 quilômetros, a pé, alguns a cavalo, mas era muito caminho. Foram 3 dias de viagem. Ao chegarem em Ziklag, eles se deparam com esse cenário catastrófico. E agora eles então começam a marchar 25 quilômetros, pelo menos, até o ribeiro de Besor. Esses homens estavam cansados demais. O batalhão Rony está realizando o primeiro curso de operações de Rony. E após dar início a este treinamento, a este curso, os policiais militares que se submeteram a ele tiveram que fazer uma pequena caminhada, que deu aproximadamente 55 quilômetros. Isso é uma caminhadazinha de leve. Ao final deste deslocamento, 15 homens não conseguiram terminar o deslocamento. O que é que eu quero dizer com isso? É que essa caminhada que se submeteu a estes homens era muito difícil. Era longa, cansativa, trazendo para as nossas vidas. Às vezes você está dizendo: mas irmão, eu luto com meu filho já tem 20 anos. Eu estou batalhando já tem 5 anos. Eu estou na justiça já tem 4 anos. A caminhada às vezes é longa, mas não desista. Não pare de caminhar. Continua, porque o Senhor vai contigo te dando vitória.
necessário. 200 dos 600 disseram: eu não consigo mais. Talvez você chegou aqui esta noite dizendo: olha, eu desisti, não dá mais, já apanhei demais, já fui surpreendido demais nessa situação, a minha vida está difícil demais. 200 desistiram, ficaram lá no ribeiro de Besor. Mas enquanto aqueles 200 desistiram, Davi, o amado, tinha um coração amoroso como um bom soldado. Ele olha para aqueles homens e diz: olha, vocês vão desistir, mas a bênção que nós conseguimos, vocês também receberão na vida de vocês. Sabe o que é que eu aprendo com isso? O que Deus te abençoou, começa a abençoar outras pessoas também. Você tem demais, pois ajuda quem não tem. Teu amigo está desanimado, diz lá: vai, nós vamos conseguir, não desista, porque Jesus está comigo. Se Ele comigo vai, eu vencerei e não temerei. Aleluia, como diz o binário do cristão. E quando você decide continuar, o Senhor providencia meios. Aqueles homens, aqueles 400 mais Davi continuaram. E olha só uma coisa interessante. Você vai lá mais na frente, no versículo 11, diz assim: e acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber. Até aí não parece nada de interessante. O que eu tiro disso aqui, irmão? Preste atenção. Qual é a probabilidade daquele homem estar vivo? Deixa eu contar uma regrinha para vocês. Regra de sobrevivência é a regra dos 3. Que 3? 3 minutos sem respirar, você morre, se você não for um técnico em apneia. 3 dias sem beber água, você morre. 3 meses sem consumir nenhum alimento, você morre. Aquele homem estava lá 3 dias sem beber, estava no fim da vida, era hora dele morrer. Mas deixa eu te dizer, Deus conservou aquele homem em vida. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu por que Deus conservou ele em vida? Porque aquele homem tinha informação importante para dar para Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quem menos você espera é que Deus vai usar para te abençoar. Aquela pessoa que você nunca imaginou, ela vai chegar na tua vida e vai te trazer uma bênção que você vai se espantar. É Deus que faz. Quando Deus faz, não adianta o homem se rebolar, não adianta o homem se espernear. Deus cumpre a sua promessa na vida daqueles que são fiéis a Ele. Este homem egípcio era um soldado amalequita que tinha ficado doente e os homens abandonaram. Ele tinha informações valiosas. Ele estava prestes a morrer, mas Deus conservou ele em vida. E Davi então alimentou ele e perguntou: olha, quem tu é? De onde é que tu vem? Ele disse: olha, eu fui abandonado, nós viemos, pegamos uma cidade, incendiamos. E Davi pergunta a ele: faz o seguinte, me dá a informação de onde é que esses homens estão acampados. E então aquele homem, após um juramento com Davi, dá as informações. Eu estou sintetizando. E agora vem aqui uma palavra para a tua vida. Davi então com seus homens apressadamente, olha o projeto de Deus. Lembra daqueles 200 homens que ficaram para trás, sim ou não? Eles ficaram com as bagagens. Significa dizer que os 400 mais Davi poderiam ir mais rápido. Estão entendendo como é que Deus trabalha? Às vezes acontece um problema contigo, mas é para que você caminhe mais rápido para alcançar a vitória. Davi então apressa o passo. E olha, chega no acampamento de quem? De quem? Dos amalequitas. Olha só o que o texto diz. Versículo 16: e descendo o egípcio o guiou, e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a face da terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha o mistério de Deus na tua vida. O inimigo, ele olha para você quando está passando por uma prova,
Às vezes, coronel, quando o senhor estava naquela dificuldade jurídica, que eu sei que o senhor não dormia angustiado muitas vezes, confiando, mas preocupado, o inimigo olha assim, ó, e começa a festejar. Olha como é que o inimigo estava dançando, pulando, bebendo, enchendo a cara, dizendo: eles perderam, nós estamos com tudo aqui. Aquele povo ali, ó, são de nada. O inimigo se alegra com a derrota do servo de Deus. Mas deixa eu te falar, o que aparenta ser uma derrota na tua vida, Deus transforma em vitória, porque Ele é poderoso para isso. Olha como Deus é maravilhoso. Imagina vocês, os amalequitas eram um monte de soldados, um monte, estava espalhado por toda a terra. Essa ideia no texto dá a ideia de que era uma imensidão que os olhos cobriam, não é que era todo o planeta. Mas os olhos do autor aqui que estava vendo, ele via todas as campinas cheias de amalequitas. Quantos eram os homens de Davi? Não ia ver assim, não, filho. Mas olha como Deus preparou o momento. Eles estavam fazendo o quê? Bebe. Já estavam todos embriagados. Já estavam todos caídos. Estavam separados, não estavam agrupados, não estavam nem esperando. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Enquanto o inimigo está festejando, Deus vai te mostrar no momento certo a hora de atacar para obter vitória. Aleluia! Você crê nisso, que Deus pode te dar vitória na tua vida? Você crê que esses amalequitas vão ser pegos de surpresa? Então começa a glorificar a Deus, meu irmão. Eita glória! Aqueles 400 homens passaram do entardecer ao outro dia batalhando. Foi uma batalha dura, mas o Senhor deu vitória a Davi. Sabe o que eu aprendo com isso? A batalha está dura, meu irmão. Ei, soldado, a batalha está dura, mas o teu general está contigo e você não está só nesta batalha. O Senhor não somente deu livramento, mas o Senhor usou aquele momento para, se você olhar lá em 2 Samuel, capítulo 2, levar Davi ao trono de Israel. É assim que Deus faz. Davi estava exilado. Agora, quando Davi pega os amalequitas, vence ele pelo nome do Senhor. Ele diz isso aqui, ele diz que a vitória foi o Senhor que deu. Agora ele pega os despojos de Judá e manda de presente para Judá. E quando o rei Saul morre, os homens daquela região então confirmam: Davi agora é o rei. Queridos, a batalha pode parecer difícil, mas não desista, porque o Senhor está contigo. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. É longo o caminho. Olha, eu já percorri 96 quilômetros. Eu já percorri vários anos, mas não desanime, porque o Senhor que está contigo, Ele pode te dar vitória. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Ah, meus amados, fiquemos de pé. Ei, amado, quantos amados de Deus tem aqui? Levanta a mão assim. Eita glória. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor, e por isso nós te engrandecemos esta noite. Pega a tua voz aí neste momento e comece a dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Por isso nós estamos aqui, Senhor, e a Ti nós erguemos as nossas vozes, porque Tu és maravilhoso. Queridos, eu quero fazer nesta noite um convite. Um convite para você que está passando, talvez, por uma grande batalha, mas ainda não se alistou no exército do Senhor. Talvez seu marido seja crente, talvez a sua esposa seja crente, mas você ainda não se alistou no exército do Senhor. Como é que você vai vencer sozinho? Ah, mas no meu braço você não vence. Eu quero fazer um convite. Eu não sei nem se tem alguém aqui que ainda não é servo do Senhor, crente em Jesus. Mas o primeiro convite que eu quero fazer, eu não vou orar
antes de fazer esse convite. Você que ainda não se alistou no exército de Jesus, eu quero te fazer um convite. Vem aqui na frente esta noite. Diga assim: eu quero aceitar Jesus. Tem alguém aqui esta noite para Jesus que ainda não é servo do Senhor Jesus? Eu não sei se tem, mas convide calmamente. Nem adiantou dizer que eu era um sem futuro. Nosso irmão louco, eu era um eu quero te convidar, vem aqui na frente, vem. Aceitar Jesus como Senhor da tua vida. Eu chegaria. Tem alguém esta noite que quer fazer uma decisão por Cristo? Luta contra a minha vida, fecha todas as saídas. Aleluia. Depois ficar de longe só pra ver no que daria. O Senhor está aqui esta noite. É que o inimigo esqueceu que eu sigo ao Deus que se levanta do trono. O convite está sendo feito esta E noite. um gemido. Vou fazer o segundo convite. Lembraram de me Quero perseguir, baixar um pouquinho a música. lembraram de tudo fazer, mas Segundo não convite. esqueceram de um detalhe. Se você quiser, É que Deus é meu amigo. eu quero orar pela tua vida, que está passando por uma grande batalha, como eu estive enfrentando, o Senhor tem nos dado vitória. Você já é crente e que quer receber a oração, que queira vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se alguém quiser nessa noite, eu faço um convite para você. Eu quero orar e declarar na tua vida que o Senhor vai te dar a vitória nessa batalha contra os amalequitas. Sabe, a batalha está difícil, a batalha está grande, pois o Senhor vai te dar a vitória, não porque eu estou falando, mas porque a palavra dele garante. Eita Jesus! Luta contra Senhor amado, ungido. vem meu irmão, vem, não tenha vergonha não. Mas irmão, o que eu preciso ir na frente? Simplesmente para você mostrar para todo mundo que você está disposto a entrar na batalha e vai ter vitória em nome de Jesus. Sabe, para ter vitória, para mostrar para a igreja, você dizer, eu preciso da tua oração, igreja, eu preciso da batalha, entrar nessa batalha contigo. Deixa Deus trabalhar na tua vida, aleluia. Deixa o Senhor agir na tua vida, vai glorificando a Ele, vai glorificando. Não porque eu estou te pedindo, mas porque Ele está aqui presente. O Espírito Santo é real neste lugar, a presença dele é real e eu sei que você está sentindo aí. Se você está sentindo a presença de Deus, meu irmão, não perca tempo, glorifica a Ele, aleluia, aleluia. Eita, Deus bom, eu quero orar por esse. Aleluia. Olha eu aqui. Queridos, você está aqui. Ninguém vai me impedir. A igreja, eu vou pedir um favor aqui para a igreja. Estenda as suas mãos para cá. Pois foi Deus que escolheu e escreveu. Vamos abençoar a vida desses irmãos aqui. Vamos abençoar. Se você puder se ajoelhar bem, se não puder, pode ficar em pé mesmo. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Esta palavra não foi à toa. O bom soldado não foge à luta, ainda que a vitória pareça difícil. Eu quero orar por você, pela igreja do Senhor que está reunida aqui, pela igreja do Senhor em todo o Piauí, e o Senhor vai abrir as janelas do céu, porque Ele é Deus poderoso. Estenda as suas mãos e vamos orar. Pai Santo, soberano e eterno, neste momento, Senhor, eu te apresento a vida de cada servo teu que está aqui, Senhor, de joelhos dobrados, aquele que está no banco, que está crendo no milagre nesta noite, Senhor, que tu venha impactá-lo também com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, dando vitória em meio aos problemas, meu Pai. Toma em tuas mãos a vida dos teus servos que de joelhos clamam a ti. Toma em tuas mãos, Senhor, essas batalhas que eles têm enfrentado, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus, concede vitória a ela, concede vitória a ele, concede vitória ao teu povo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja, Pai. Senhor amado, eu creio no teu poder, e assim, Senhor, confio que tu tens dado a vitória a esta igreja, aqueles que creem, aqueles que esperam, em nome de Jesus. Pai amado, eu te louvo por esta oportunidade e te agradeço, Senhor, e te peço, abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Só os que creem digam amém. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Você puder, cumprimenta aí teu irmão que está do teu lado e diga assim: a vitória é certa em nome de Jesus. Vai, você que está aí na frente, você que está lá atrás, diga para ele: a vitória é certa em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.
em nome dele.